Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e esse é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui hoje com o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seife Júnior. Secretário, bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Obrigado, Paulo, pela oportunidade, pelo convite e vamos esclarecer a nossa população um pouco do nosso trabalho frente à aquicultura e à pesca brasileira. Secretário, o Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal no mundo, exportador também, sobretudo de carne bovina e frango. Como é com peixe? É assim também? Ainda não, né? Nós estamos trabalhando realmente, e essa é uma das minhas grandes indignações enquanto cidadão brasileiro, Paulo. Porque justamente pelo protagonismo que o Brasil tem na produção de outras proteínas e com uma costa do tamanho da nossa, e com os maiores rios do mundo, e com tantos recursos hídricos, e nós sermos grandes importadores de pescado, acaba sendo um antagonismo gigantesco. Então, um dos problemas, né, não é a falta de pescador, não é a falta de aquicultor, um dos grandes problemas realmente são as políticas públicas ao longo dos anos, que não houve um foco. Eu costumo dizer que durante muito tempo o poder público, os governos, ficaram de costas para o mar, de costas para as águas, né? Então, posso te dar como exemplo a questão das hidrelétricas brasileiras, né? Como falávamos há pouco. O Brasil hoje tem 73 lagos de hidrelétrica, que produzem, logicamente, seu objetivo principal é a produção de energia e abastecimento da população. No entanto, essas áreas um dia já foram produtivas, já tiveram cultivos, né? Porque muitas áreas dessas foram inundadas. Então elas tinham um propósito, inclusive, de segurança alimentar, que isso foi se perdendo, logicamente. Quando você inunda, você acaba com toda a atividade agropecuária ali. Então, uma das formas de você utilizar ainda esses mesmos espaços, né, para produção de alimentos é realmente com a pesca, ou no caso, a aquicultura. E não há isso nos lagos hidrelétricos? Já há, mas existiam muitas restrições, existiam muitos melindres, muita insegurança jurídica que acabava afastando o aquicultor. Por exemplo, só para você ter uma ideia, existiam processos dentro da secretaria em análise há mais de 13 anos, para que uma pessoa que lá atrás, há 13 anos atrás, solicitou um corpo hídrico da União, não havia sido titulado ainda não tinha o direito de produzir ali. Então, é a sua secretaria, que autoriza, que dá essas autorizações. Isso. No ano passado nós tivemos 3 grandes avanços, tá? O primeiro grande avanço foi um sistema que nós fizemos chamado SINAL, Sistema de Águas da União, onde hoje, ao invés de mandar documentações para Brasília, passar por superintendência, o produtor, o aquicultor que tem interesse nesses corpos hídricos da União, ele coloca online 100% da sua demanda, chega na nossa secretaria para a gente fazer análise e, uma vez que passe por esse primeiro crivo na Secretaria de Pesca, de Aquicultura e Pesca, nós enviamos para outros 2 membros, que é a Marinha do Brasil e também Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Então, um processo inicia e finaliza na nossa secretaria, mas ele passa por outros entes governamentais. Então, eu te falava, então nós temos 73 lagos de hidrelétrica que têm o potencial de produzirmos 4 milhões de toneladas de pescados por ano. Só para você ter ideia, juntando aquicultura e pesca no Brasil, nós não chegamos a 2 milhões hoje. Então, você imagina aproveitar esses lagos, né? Trazendo, dando crédito para esses aquicultores, dando oportunidade, cedendo esses corpos hídricos para nós produzirmos para a nossa população peixe. Quer dizer, só com isso a produção seria 3 vezes a atual. Muito maior. E outra coisa, o brasileiro, aí nós sairíamos dessa condição de importadores de peixe e sim teríamos o mesmo protagonismo que nós temos com outras proteínas de exportar. Aumentou, nos últimos anos aumentou a produção brasileira? Alguma coisa? Olha, a produção, há mais ou menos 20 anos, a produção da pesca, quando a gente fala pesca, a gente trata da pesca extrativa, aquele que os barcos, os pescadores vão até o mar, ela basicamente está estabilizada, não só no Brasil como no mundo inteiro. Então você tem anos um pouquinho maior, tem anos um pouco menor e tal. Mas na questão da aquicultura, nós temos crescido ano a ano substancialmente. Inclusive, do ano passado para cá, nós crescemos aí mais de 5%. Ou seja,
temos evoluído bastante. Esse ano chegamos a quase 800 mil toneladas na aquicultura. Então hoje nós podemos dizer que a aquicultura e pesca no Brasil, assim como é um exemplo até mundial, está acontecendo isso no mundo inteiro, ela já está equalizada. Tá? E a aquicultura, porque o senhor estava falando da agricultura nos reservatórios, da aquicultura nos reservatórios hidrelétricos. E no mar, é possível? Olha, esse é um grande potencial brasileiro, né? Eu conheço, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir até a Noruega e vi aquelas fazendas maravilhosas em alto mar, que nós chamamos de fazendas offshore, na Noruega, e o Brasil tem total capacidade e potencialidade para produzirmos pescados marinhos também. Já está acontecendo isso, ainda de forma tímida, mas nós já temos um projeto aprovado para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e outro para Bahia, tá? Que justamente vai explorar essa capacidade da maricultura, que nós chamamos, né? O cultivo de pescados no mar. Nós temos muita potencialidade. A maricultura que já deu certo no Brasil, está funcionando aí a 1000 por hora, realmente é a malacocultura. O que é isso? Malacocultura é o cultivo de mexilhões, ostras, mariscos, vieiras, onde Santa Catarina hoje é responsável basicamente pela produção de 90% de tudo que o nosso Brasil consome. Então já deu certo, um modelo que já deu certo. E temos outros modelos já se desenvolvendo, especialmente depois dessas mudanças na legislação que nós conseguimos. Desde um projeto aprovado dentro do Congresso Nacional com a ajuda do senador Vanderlan Cardoso aqui do Goiás, tanto com a ajuda do presidente da República, que assinou um decreto para nós, desburocratizando, flexibilizando, facilitando a cessão de águas da União. O senhor mencionou o presidente. No seu relatório de gestão, eu acho que, se eu não me engano, são 10 encontros profissionais que o senhor teve com o presidente, fora as lives, né, que o senhor participa. Outros secretários têm esse acesso também, ou há um acesso especial ao presidente da Secretaria da Pesca? Olha, eu diria que o presidente é uma pessoa muito acessível a todos. Tá? Mas ao longo desse tempo, Paulo, fomos criando aí uma empatia. Eu falo com o presidente todo santo dia. Todo santo dia eu falo com ele. Através, logicamente, a maioria das vezes por mensagem de WhatsApp, mandando notícias, mandando comentários, ele me mandando matérias, que é um hábito dele estar falando com a equipe dele através de WhatsApp. Então, eu sou da madrugada, eu acordo muito cedo, 4h30, 5 horas eu já estou acordado, e é a hora que o presidente também. Então, ao longo desse tempo, nós fomos criando uma empatia, e ao ponto a gente se orgulha muito disso, né? O presidente já brinca comigo, me chama de filho, me chama de 06. Então, foi criado assim posso dizer, uma relação fora de campo também, né? Não só no campo governamental. Mas sim, eu vejo que o presidente é acessível a todos os níveis de governo, e com ele não tem muito, se é secretária, só o ministro pode falar comigo. O presidente não tem isso, ele é uma pessoa acessível a todos os membros do governo. Bom, esse tema da pesca interessa muito a ele também, né? Quer dizer, ele tem, digamos assim, um interesse, um conhecimento, um interesse especial no assunto. É isso ou não? É verdade. O presidente ele sempre esteve muito ligado à pesca, de uma forma ou de outra, seja através do lazer dele, dos esportes, até lá em Mamucaba, onde ele tem uma casa, até uma casa muito simples, né? A gente acompanhou aí já alguns vídeos da casa e tal. Então ele sempre esteve muito próximo do pescador, e a infância dele, ele já me relatou isso, eles pescavam ali o cascudo, né? Que é uma espécie lá da região dele, lá no Vale do Ribeira, e acabava fazendo disso também uma fonte de renda para a família dele. Então ele tem essa proximidade muito grande. E ele gosta muito do mar, gosta muito de lancha, gosta muito de pescar. E com essas atividades ao longo da vida dele, tanto como parlamentar e agora como presidente, as pessoas sempre relatam para ele os problemas da pesca e a potencialidade da pesca. Então ele realmente adotou a nossa secretaria, tem acreditado muito no trabalho que nós temos feito para desenvolver esse setor, que ele vê como grande importância, ao ponto, né, ele já ter falado inúmeras vezes, mas inúmeras mesmo, né, que ele tem um grande desejo de recriar o Ministério da Pesca. Ele tem, na verdade, né, agora numa fala recente dele no Palácio Planalto, ele comentou, né, publicamente, olha, tem 3 secretarias e 3 secretários
se destacam no meu governo. Mário Frias, da Cultura, Marcelo Magalhães, dos Esportes e Jorge Seif, da Pesca, o quais essas secretarias, assim que possível, não se sabe, ele não define prazo, até porque existem outras prioridades do Brasil, especialmente no momento de pandemia. Mas ele deseja profundamente nos dar mais autonomia, nos dar mais braços, nos dar mais orçamento, para que nós possamos desenvolver essas 3 atividades, né? Cultura, esporte e aquicultura e pesca no Brasil. O que dá para fazer para aumentar a produção pesqueira no Brasil, tanto de criação quanto de pesca extrativista mesmo? Olha, a pesca extrativista, na verdade, nós precisamos ordená-la melhor, né? Conhecer melhor essa potencialidade dela. Durante muitos anos foi meio que abandonada a gestão pesqueira no Brasil, né? Perdemos estatística pesqueira. Eu te faço uma pergunta, Paulo, e faço uma pergunta aí para os nossos espectadores. Como se faz políticas públicas sem você ter dados, né? Sem saber onde se pesca, como se pesca, o que se pesca, quem pesca, em que região, que espécie. Então, o nosso grande desafio hoje, nós já temos implementado as ferramentas, né, de monitoramento, de estatística pesqueira, realmente é conhecer a pesca extrativa brasileira. Não dá para avançar muito em aumentar a captura, né? Como eu sempre falo, a natureza, a capacidade de regeneração da natureza, ela não é tão célere, tão rápida, tão eficaz quanto a capacidade humana de tirar esse recurso da natureza. Por isso, os modelos internacionais apontam para a aquicultura, né? Que você aí já não depende, né, dos ciclos de vida, não depende de tempo, de temperatura, de plâncton, de fitoplâncton, de não sei o quê, de água gelada, de água... Não depende nada disso. Você vira um fazendeiro da água. E quando a gente fala em fazendeiro, às vezes a pessoa remete a uma pessoa rica, milionária, com charuto na boca. Não é isso, né? 90% do que nós produzimos hoje, a aquicultura brasileira, são pequenos produtores. E com essas flexibilizações de cessão de águas da União, ou seja, a União, o governo federal fala, Paulo, você quer cultivar peixe? Toma aqui um pedacinho da água, toma aqui um pedacinho de um rio, toma aqui um pedacinho do mar, de uma hidrelétrica, para você cultivar. Que é realmente a parte mais cara, é o território onde você vai, né, produzir. E que não pode ser comprado porque é uma área pública, não tem como deixar de ser pública essa área. E as sessões são muito generosas, muitas sessões, inclusive, quando tem um aspecto social, você não tem nenhum tipo de cobrança, nós chamamos de sessão não onerosa, que é justamente para fomentar a atividade no país. Então, é um grande negócio, tá? Tem crescido bastante e temos trabalhado para que isso cresça ainda mais. Agora, nessa questão de extrativismo, né, da pesca enfim, que sai a campo, né? Exato. Tem muitos pesqueiros internacionais de outros países que vêm, não dentro das águas brasileiras, mas muito perto aqui, e eventualmente alguns acabam entrando. No passado já teve problemas muito grandes com isso, né? Até com a França lá nos anos 60, teve a guerra da lagosta, que não chegou a acontecer, mas ficou perto disso. Sim. O conflito escalou muito. Como é que é isso atualmente? É um problema ou deixou de ser? O Paulo, nas minhas redes sociais muito se fala nisso. Existe uma preocupação, existe inclusive uma cobertura muito forte de vários sites. Realmente existem frotas, inclusive o pessoal fala muito, China. Não é só a China, tá? É China, é Espanha, é Japão, é Taiwan. E esses países colocam as suas frotas para circularem em todo o globo terrestre, nas águas internacionais. E eles ficam sempre muito no limítrofe das 200 milhas náuticas, que são autonomia no caso do Brasil, e eles ficam ali na beirada. São quantos quilômetros só para... 201 milhas vezes 1,7, vai. Tá. 200 milhas, vai. 17,34, 340 quilômetros. Tá. Mais ou menos isso. Tá. Então, eles ficam ali margeando. Não é um problema só do Brasil, é um problema no mundo inteiro. Na África isso é um problema, no Caribe é um problema, no extremo sul aqui na Argentina eles estão sofrendo muito com isso, porque né, eu vi esses dias uma reportagem, de noite teve um aviador que pegou um Boeing lá
e sobrevoou. Ele falou, olha, parece que eu estou diante de uma cidade, porque à noite os barcos ali ficam com as luzes ligadas. Ele falou, olha, se eu não soubesse que isso aqui é mar, eu imaginaria que seria uma cidade de tantos pontos de luz acesos e tal. Olha. Então, é realmente a busca pelo alimento, pelo pescado, tem sido intensa por todos os países. E o que por nossa parte, nós temos feito? Nós temos aí uma relação muito forte, muito próxima, muito boa com a Marinha do Brasil. E é um problema que a Marinha está ciente disso. Inclusive, nós fizemos aí um acordo internacional, a Marinha, né? Quando eu falo nós, enquanto Brasil, enquanto governo, fizemos um acordo com a Marinha Americana. Eles já nos cederam aqui um patrulheiro norte-americano que está realmente trabalhando mais nas águas do sul, que é de onde as ameaças têm vindo mais. Ou seja, esses barcos ficam no limítrofe, mas de vez em quando fazem essas incursões em águas brasileiras. E a solução disso é tecnologia, monitoramento, mais corvetas, mais patrulheiros. Isso só a Marinha pode fazer, quer dizer, não tem como... Só a Marinha pode fazer, mas está fazendo. Tá. Lá em Itajaí existem 4 corvetas, 4 grandes navios já sendo construídos para ajudar. E outra coisa a se considerar, né, Paulo? O nosso país aí tem quase 9 mil quilômetros de costa. É um desafio você monitorar isso tudo. Então tem que ter tecnologias mistas. É igual a distância daqui para a Europa ou para os Estados Unidos, mais ou menos. Exatamente. Então imagina patrulhar essa área toda, você precisa realmente de drone, você precisa de satélite, você precisa de tecnologias alternativas que só com navios realmente fica muito difícil para a Marinha. Certo. O limite do extrativismo, que é uma coisa que o senhor mencionou aqui, é um problema em todo mundo, né? Obviamente aqui é uma coisa que envolve riscos também. Como está atualmente? Há um estresse nessa área, quer dizer, está próximo dos limites, seja no geral, seja no caso de algumas espécies específicas ou não? Olha, nós temos aí períodos de defeso, tá? Que mitigam essas questões. Ou seja, o período de defesa é aquele período onde o peixe, né? A espécie está se procriando. Então nós temos diversos períodos de defesa. Mas existem algumas espécies, posso exemplificar a tainha, né? Que é um tema inclusive muito judicializado já desde 2014, 2015. Por quê? O maior interesse comercial nessa espécie, o nome da espécie é Mugil lisa, a tainha. O maior interesse comercial é a ova. E o que é a ova? São as futuras gerações. Então, desde 2015 existe aí um conflito muito grande, uma judicialização gigantesca, justamente para se frear a captura, justamente no momento que existe mais o interesse da população. Então, como que você resolve essa situação? Diante de judicialização, diante de muito desgaste e diante também de falta de aportes de informação por parte do próprio setor produtivo, nós estabelecemos cotas. Então, hoje temos uma frota controlada, que nós chamamos, que são barcos limitados, e temos uma frota que não sem controle, que é justamente o pescador de praia, que exerce atividade de forma muito manual, de muito artesanal, que não chega a ser uma ameaça para a espécie. Então, esse recurso eu posso citar. A lagosta também a gente tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque a lagosta é um animal que a população dele vem decaindo muito, né? Justamente porque muitos pescadores acabam, né, não respeitando ali o período de defeso, não respeitando os tamanhos mínimos. Então, alguns animais no Brasil, algumas espécies, nós temos que ter maiores cuidados. As outras espécies, por nós contemplarmos esses períodos de defeso, acabam tendo o seu ciclo de vida um equilíbrio biológico e tal. E o atum, que o Brasil também é um grande produtor de atum, tem ganhado inclusive um protagonismo internacional, ele é gerido por um órgão chamado ICCAT, né, que mais de 50 países compõem esse organismo, e as cotas de atum têm diminuído para todos os países, inclusive para o Brasil. Tá. Então, são riscos justamente devido à superexploração dessa espécie, do aumento da procura pela proteína de peixe em todo o mundo.
Existem, o senhor estava mencionando a necessidade de estatísticas para trabalhar, para fazer as políticas do setor. Existem estatísticas sobre essas espécies mais vulneráveis? Porque isso é uma coisa que era feito ano a ano. Ainda é feito isso, essa pesquisa, esse inventário, digamos assim? Olha, desde 2019 nós já viemos... como é que funcionava o mapa de bordo? Como é que você faz estatística no Brasil e na maioria do mundo? O pescador, o produtor está no mar, tem um papel, ele vai anotando, olha, pesquei tal, tantas espécies, tal. Uma estimativa, porque ele não tem como pesar o peixe lá a bordo, lógico. Claro. Mas ele vai anotando, dando uma ideia, tá? Quando chega em terra, entrega isso para o Ministério no caso do Ministério da Agricultura, e com isso a gente vai acumulando dados para saber produção anual, tal. Quando nós chegamos aqui, né, em 2019, o emaranhado de papéis, né, os documentos que vinham dos estados, tudo revirado, caixa molhada, caixa extraviada, uma loucura. E há mais de 10 anos aí tinha sido abandonada a estatística pesqueira. Então nós mergulhamos nisso, fizemos já alguns mapas de bordo digitais. O que é isso? Ao invés do pescador ter que se deslocar até uma superintendência que está na capital dos estados para entregar o mapa de bordo, ele pode hoje entrar ali no sistema e fazer isso de forma online. Mas, secretário, o pescador ele é um público mais, né, que não tem tanta inclusão digital, um público mais rude. Mas veja, nós temos colônias, sindicatos, despachantes, associações nas que organizam essas coisas, que podem organizar e podem nos ajudar. Com esse aporte de informação é que nós temos então a estatística pesqueira brasileira, que nós reestabelecemos no ano passado, a partir de agosto aproximadamente, mas só vamos ter resultados consolidados a partir provavelmente de 2022, porque esses dados agora estão sendo acumulados. Então nós temos sim. E no caso da tainha, que eu citei anteriormente, o mapa de bordo tem sido para nós o balizador das cotas anuais. Então a cota é dinâmica, é flutuante. Quanto mais aporte do pescador, mostrando se pescou mais, se pescou menos, nós entregamos esses dados para uma universidade, no caso a Universidade do Vale do Itajaí, tem muita tradição em oceanografia, grandes especialistas. Então eles fazem ali o que a gente chama de rendimento máximo sustentável, ou seja, até quanto você pode retirar essa biomassa da natureza sem que isso ameace a espécie. E temos feito assim. E essas avaliações têm sido feitas? Têm sido feitas anualmente. Logicamente que o setor não fica satisfeito, né? Porque ninguém quer ter nenhum tipo de controle, ninguém quer ter nenhum tipo de limite. E nós, Paulo, também não temos nenhum prazer em reduzir cota ou impedir pescador de pescar. No entanto, a palavra de ordem no mundo, no Brasil e no mundo, se chama sustentabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com os recursos que nós temos. Se nós não tivermos e matarmos, capturarmos indiscriminadamente todas as espécies, as próximas gerações provavelmente não conhecerão lagosta, não conhecerão a tainha, enfim. Então, a nossa responsabilidade enquanto governo é muito grande, especialmente porque eu já tenho uma pecha, né? Como eu venho do setor produtivo, como eu tenho indústria de pesca, como eu tenho barcos de pesca, como eu estou muito próximo do presidente Bolsonaro, então eu já tenho aí uma pecha de desenvolvimentista, de agressor da natureza, não sei o quê, que isso realmente não é uma realidade, né? Nós temos tido toda a responsabilidade, inclusive trabalhando com o setor produtivo, com as academias, inclusive com ONGs, para a gente poder fazer o equilíbrio das ações e das medidas da gestão pesqueira no Brasil. Essa experiência, essa condição que o senhor tem de empresário é uma coisa que ajuda ou atrapalha no trabalho no governo? Veja, eu entendo, teve um ministro da pesca que tomou posse, eu vou falar o milagre, não vou falar o santo, que falou o seguinte: olha, de pesca eu não entendo nem de botar a minhoca no anzol. E para meu espanto, as pessoas que ali estavam bateram palmas e tal. Eu acho que a melhor coisa do mundo é você ter uma experiência, né? Você conhecer o setor para que você lute por esse setor. Logicamente que você tem que ser um bom gestor, né? Um bom líder e conhecer do que você faz. Muitos dos problemas que nós temos atacado e temos resolvido no Brasil é graças à nossa experiência e a experiência da equipe que nós trouxemos para Brasília,
de conhecer as dores dos setores. E outra, né, uma segunda questão não menos importante, é realmente de nós termos esse canal aberto, esse diálogo aberto. Não só por redes sociais, mas eu viajo muito pelo Brasil, ouvindo, conhecendo, né? Porque eu conheço parte da pesca industrial, parte da pesca artesanal, mas o Brasil ele é múltiplo e tem diversas dificuldades e problemas locais. Você só entende isso com a interlocução. E o presidente tem aquela máxima, né? Menos Brasília e mais Brasil. Então, quando você viaja, ouve o pescador, ouve o aquicultor, ouve o produtor, ouve o industrial, ouve o empresário, você traz dessas viagens para Brasília um trabalho de casa a ser feito para ouvir, né? Para trazer soluções em legislação, melhorias, desburocratização, flexibilização, sem fragilizar a gestão dos recursos, sem dúvida nenhuma. Tem espaço para pesca industrial, pesca mesmo, não a criação, aumentar no Brasil? Algumas espécies nós podemos aumentar e capturar. Por exemplo, nós temos o caranguejo de alta profundidade que nós exploramos muito pouco. Que é aquele grandão. Nós temos, né, em águas mais profundas. Nós temos a anchoíta, que é um pequeno pelágico. Imagina que seja uma sardinha bem pequenininha, que é muito utilizada para farinha do peixe. O Peru é o grande produtor mundial, né? Que isso poderia nos ajudar. Nós temos essa em abundância aqui na costa brasileira, que hoje não é explorada. Agora na minha cabeça eu me lembro dessas, mas nós temos algumas espécies que nós podemos aumentar. As demais espécies a gente precisa realmente ter frotas controladas, porque já existem, ainda que sejam barcos pequenos, ainda que sejam barcos artesanais, mesmo os nossos barcos industriais são, comparativamente com o mercado internacional, são barcos de pequeno porte, né? Como eu te falei, o maior barco brasileiro captura 300 toneladas. Um barco desse que está aí nas margens do Brasil são 1.600, 2.000, 2.500 toneladas. É muita diferença. Então, mesmo o nosso barco mais industrializado, mais moderno, com mais capacidade, é muito pouco perto dessa frota internacional. No entanto, devido à quantidade desses barcos, devido à quantidade de pescadores artesanais, devido à quantidade de embarcações, né? Nós estimamos aí cerca de 100 mil embarcações trabalhando na costa brasileira. Nós precisamos ter cuidado com as espécies e não podemos avançar muito nas capturas selvagens. Agora, não há risco de a gente tomar cuidado em relação ao pescador nacional e o internacional um metro depois, ou às vezes um pouquinho dentro da área brasileira, pescar excessivamente? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo com a Marinha. No entanto, lembrando a você, Paulo, que a maioria da nossa pesca, a grande maioria, aproximadamente 90%, a exemplo da aquicultura, é feito por pequenas embarcações. E a maioria dessas espécies que nós estamos falando também estão muito próximos à costa, não são espécies oceânicas, com exceção assim da meca, né, chifres gládios, do atum, das albacoras, que são peixes mais oceânicos, né, são peixes mais migratórios. Com exceção dessas espécies... Aí não vai ter a concorrência. Exatamente, não temos a concorrência, porque a grande maioria da nossa pesca é feita muito próximo da costa, né, e acaba que esse pessoal está pegando muito mais peixes oceânicos que acabam não conflitando. Mas nós temos que ter cuidado, sim. Né? Nós já temos esse cuidado. As águas brasileiras, elas são boas para pesca? Uma ideia que se tem, eu não sei se é correta, é de que no Pacífico da América do Sul, aqui que é mais frio, tem maior abundância. Como é que é isso? É verdade. As águas do Brasil, comparativamente, por exemplo, com o Pacífico, são águas pobres em nutrientes. Então, naturalmente, né, como é que funciona? Existem os organismos filtradores, por exemplo, a sardinha, a própria anchoíta, são peixes pequenos que se alimentam filtrando a água, tá? E esses pequenos atraem os médios, que atraem os grandes e assim vai. Quando você tem poucos nutrientes na água, você não atrai esses pequenos filtradores. Então, naturalmente, você não tem uma abundância de
ainda que o Brasil seja o maior detentor da ictiofauna, ou seja, nós temos a maior quantidade de pescados do mundo, seja de água salgada, seja de água doce, mas realmente, comparativamente com as águas do Pacífico, por exemplo, que Pacífico você bem Sul, citou, né? Claro que em outros lugares sim, não sim, estão. são águas muito mais abundantes. Mas nós temos bastante peixe aqui, tem bastante peixe aqui para a gente capturar. Tá. Bom, eu trouxe a preocupação dos produtores, trazer também a dos ambientalistas, quer dizer, a ideia é ter uma coisa plural aqui. Eles se queixam de que os órgãos ambientais têm tido muito menos participação na regulamentação das questões de pesca do que tiveram no passado. É verdade isso? É verdade, 100% verdade. Isso foi um pedido meu para o presidente Bolsonaro. Meu pai me ensinou uma coisa, o Paulo. Cachorro com 2 donos morre de fome. E falo mais. A gestão da pesca, né? O que é pesca? O que é aquicultura? Fomenta uma atividade agropecuária, tá certo? Você fomenta, você incentiva, você legisla, você normatiza, tá certo? Antigamente, o poder do meio ambiente, e hoje o meio ambiente no mundo inteiro tem um protagonismo muito forte, tem uma palavra muito forte, muito pesada, era uma gestão compartilhada, pesca e meio ambiente. Eu pergunto para você, como que está hoje a situação da pesca no Brasil? Como é que nós herdamos? Caos, importadores de pescados, sem estatística pesqueira, o PREPS, que é o monitoramento sem funcionar, ninguém é responsável de nada. Por quê? Cachorro de 2 donos. Então, eles não estão fazendo parte legalmente do processo, mas a nossa interlocução com o IBAMA, com o ICMBio e com o MMA nunca foi tão promissora, porque cada ato nosso regulatório, nós enviamos para ele, pedindo a opinião deles. Então, ainda que a caneta seja minha, ainda que seja a minha autonomia, nós não temos feito nada, absolutamente nada, sem consultar as academias, as universidades, os órgãos de meio ambiente e tido essa interlocução com os setores produtivos. Nada, absolutamente nada. Então tem sido sim uma gestão plural. Tem sido uma gestão plural. Agora, a capacidade de gestão do passado eu questiono muito. O Brasil, o pescador brasileiro, o agricultor brasileiro, durante muito tempo ele não pôde exercer sua atividade, foi criminalizado, não tinha controle, não tinha nada. Então, Jesus nos ensina, independente da tua religião, a Bíblia eu vejo como um livro histórico, né? Com respeito muito, como um livro religioso, um livro histórico. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, pelo fruto se conhece a árvore. Quais são os frutos da aquicultura e pesca brasileira com essa gestão conjunta de meio ambiente e órgãos de pesca? Catástrofe total. Catástrofe. Nós pegamos um cenário pós-guerra dentro da Secretaria de Pesca. E os órgãos de meio ambiente que faziam parte da gestão dessa pesca também é responsável. Porque o que é um compartilhamento de gestão? É uma sociedade. O Paulo e o Jorge são sócios no Poder 360. Se for bem o Poder 360, parabéns para o Paulo, parabéns para o Jorge. Se for mal, não pode só culpar o Jorge ou só culpar o Paulo. É erro dos dois. Então, o meu grande questionamento, e que até hoje eu não tenho respostas, eles reclamam, eu chamo eles, muitos deles, inclusive antigos funcionários do Ministério do Meio Ambiente, viúvas do ordenamento, que só faziam proibir com uma visão eco-xiita, com uma visão totalmente criminalizatória para o pescador e aquicultor brasileiro e com os resultados efetivos fracassados. Eles falharam feio na gestão da pesca do Brasil. Falharam absurdamente com a segurança alimentar do brasileiro e do mundo. E quando você olha para outros setores do agro brasileiro, é pujante, é maravilhoso, é recordista, é internacional, e a pesca brasileira totalmente em frangalhos, totalmente fragilizada, sem produzir nada. Então, eu questiono muito, né, esse discurso daí. Mas, logicamente, eles não ficaram satisfeitos com isso, mas para dar uma tranquilidade ao nosso ouvinte, né, Paulo? Não existe um ato dentro da Secretaria de Pesca que não haja uma consulta formal, inclusive, para universidades, para a academia, para o setor produtivo e para os órgãos de meio ambiente,
do governo federal. Inclusive, considero o ministro Salles um grande amigo, considero o Eduardo Bin do IBAMA um grande amigo, considero o Fernando Lorenzini um grande amigo, e todas as equipes temos total inter-relação e diálogos muito abertos. Bom, com essa mudança, aumentou ou não a vulnerabilidade das espécies em função das decisões? Olha, como nós temos muita responsabilidade em cada ato normativo nosso, de forma nenhuma nós fragilizamos a gestão pesqueira no Brasil, a gestão das espécies, de forma nenhuma, justamente porque nós temos essa participação efetiva de cada um deles. Tá? Então eles não foram preteridos da gestão pesqueira no Brasil porque têm sido consultados. Eles só não têm o poder da caneta, porque antes, para um ato normativo sair, para uma portaria sair, nós precisávamos da assinatura de uma parte e de outra. Hoje é só a assinatura de uma parte, mas essa parte tem consultado. O Ministério do Meio Ambiente, o que você acha desse tema? Podemos seguir por esse caminho? Olha, enfim, tem tido comunicação plena, ampla e de duas vias. Nessa coisa do inventário das espécies em risco e tal, e nisso eles têm trabalhado também? 100% um trabalho deles, porque as espécies em extinção, as ameaçadas, é um trabalho justamente dos órgãos de meio ambiente. Isso tem sido atualizado todos os anos? Exatamente, eles têm feito lá o trabalho deles. E vocês recebem isso? Recebemos isso, discutimos, apresentamos dados também para ajudar ou para, de alguma forma, contrapor. Então, nós temos feito esse trabalho, sim. Essa portaria 445, por exemplo, é uma luta nossa, inclusive, para ser revista. Porque, como já existe muitos anos que ela foi publicada, e praticamente nenhuma espécie, foram quase 500 espécies que foram colocadas nessa portaria como ameaçadas, tá? Então, nós queremos justamente que sejam revisadas, porque o que o pescador nos fala, nos informa, olha, antigamente o cação-anjo não tinha mais, hoje tem abundância, a gente tem que jogar fora para não ser multado. Olha, espécie X. Quer dizer, está defasada essa lista, então. Ela tem mais espécies do que seria necessário na sua avaliação? Nós entendemos que várias espécies têm de 5 a 10 anos, você tem aí, a grande maioria das espécies consegue se recuperar. Grande maioria. Algumas espécies não, demora um pouquinho mais. Mas a grande maioria das espécies tem um ciclo de vida mais rápido e consegue se recuperar de 5 a 10 anos. Então, como essa portaria já passou disso, né? Portaria, se eu não me engano, foi 2014 ou 2015. Ou seja, já temos aí, já podemos revisar alguma coisa. Tem uma outra questão ambiental, um outro assunto ambiental, que nesse o pescador tem as consequências e não tem nenhum poder de atuação, mas tem as consequências, que é a poluição. Como é que está isso atualmente? Paulo, excelente pergunta sua, tá? Eu costumo dizer que o pescador e o aquicultor são os grandes ambientalistas no que tange a questão do pescado brasileiro. Por quê? Se a água estiver poluída, se a água estiver suja, se a água estiver com problema, você não vai conseguir nem cultivar nem pescar, tá certo? E além desse programa, né, que o MMA, liderado pelo ministro Salles, tem feito com excelência, que é o programa Lixo no Mar, tem sido uma conscientização, uma coleta, etc. Nós tivemos no ano passado um grande gol do governo federal junto com o Congresso e Senado, que foi o marco do saneamento básico. Visto que o grande problema, né, dos nossos afluentes, dos nossos rios, dos nossos mares, é o lixo doméstico, é o lixo industrial, que eu digo o esgoto, né, a água não tratada, vai ser um grande avanço para o Brasil quando nós já começamos a implementarmos aí o tratamento dos nossos efluentes, do nosso esgoto, para que isso não atinja a natureza, para que isso não afete a biodiversidade brasileira e que nós, inclusive, possamos sonhar, por que não, em recuperar um rio Tietê, em recuperar plenamente uma Baía da Guanabara. Podia produzir peixes. Podíamos produzir de tudo ali. A Baía da Guanabara já teve, né? Não, ainda tem produção, mas não é um peixe com uma qualidade e com certeza as espécies ali sofrem para poder se procriar, e justamente devido à quantidade de lixo e de esgoto ali. Então nós temos avançado
E essa questão do marco do saneamento básico, Paulo, o que vai acontecer? Você vai melhorar a qualidade de vida do brasileiro, você vai disponibilizar água potável para ele, você vai reduzir o número de internações por problemas gastrointestinais, por infecção, por bactérias, vírus, fungos ali que tem na poluição. Então, e logicamente, vai ajudar muito a aquicultura e pesca quando nós tratarmos as nossas águas. Secretário Seif, a gente está bem de tempo, estamos caminhando aqui para o final. Tem algum assunto que a gente não mencionou aqui que o senhor gostaria de mencionar? Olha, gostaria sim, Paulo, de dar boas notícias para o nosso povo brasileiro, para a nossa pátria amada. Na questão administrativa, nós, dentro da Secretaria, praticamente nós, quando assumimos, tínhamos um passivo de quase 200 milhões de reais. Ou seja, nós chegamos, tinha lá um contas a pagar perto de 200 milhões. Tá? Fizemos ali um trabalho, né, de seriedade e já reduzimos em mais de 100 milhões esse valor. Isso é uma excelente notícia porque eu tinha contas a pagar, imagina que estão te cobrando uma conta que não é sua. Uhum. É disso que eu estou falando. Na questão dos terminais pesqueiros públicos, que custaram mais de 200 milhões para o povo brasileiro. Nós já cedemos um desses terminais, são mais de 22 terminais. Nós já cedemos um desses terminais, foi o primeiro de Cabedelo, foi um golaço depois de quase 20... Paraíba, né? Na Paraíba, Cabedelo na Paraíba, né? Ao longo dos anos, praticamente esses terminais começaram a ser construídos de 15 a 20 anos atrás. Então foi a primeira sessão para iniciativa privada. O que acontece? Quando você cede um bem público que está onerando a administração pública, que não está cumprindo a sua função social de servir aos pescadores e que está lá sendo degradando, destruído, saqueado. Então isso é uma grande entrega para o povo brasileiro. Quanto custa manter cada terminal desse por ano? Eu vou falar em termos globais, de 10 a 15 milhões a nossa secretaria paga, entre vigilância e taxas, para todos os 22 mais ou menos. E aí quando ele é cedido, há essa cessão onerosa ou não? Cessão onerosa, entra dinheiro, ele começa a funcionar e para enfim, para de degradar e de gastar dinheiro público. Mas em termos de funcionamento, isso deve ter outro ganho, né? As externalidades ali para os produtores. Logicamente, como é que você, por exemplo, nós fomos suspensos da Comunidade Europeia, né, de exportar pescados para eles, justamente porque eles dizem que nós não cuidávamos da sanidade dos nossos pescados. E como é que se cuida de sanidade de pescados? Passando por infraestruturas adequadas, com CIF, Serviço de Inspeção Federal, Serviço de Inspeção Municipal, Serviço de Inspeção Estadual, para justamente tratar esse pescado da forma adequada. Porque no terminal o pescador chega ali e tira a produção dele, faz outras atividades talvez. Exatamente, ele descarrega o peixe dele, ele abastece de diesel, ele abastece de água, ele tem um cais ali com segurança, e não está aí em qualquer lugar de forma irregular, enfim. Então essa foi uma grande entrega. Questão da cessão de águas da União, comentamos antes, também evoluímos aí, sem exagero, 1000 anos na cessão de águas da União. 1000 anos. Porque agora nós temos segurança jurídica, celeridade, sistemas eletrônicos, dispensa de licitação, mais celeridade para os órgãos do governo federal cederem. Nós fizemos uma revista, inclusive, que se você depois puder colocar ali o QR Code, para que todos conheçam aí a segunda versão da nossa revista, justamente uma satisfação à sociedade de tudo que nós fizemos ao longo desses 2 anos de gestão, tá, Paulo? Então nós fizemos essa revista, temos participado aí de fóruns internacionais, né? E o futuro da pesca brasileira, esse ano, o que nós queremos entregar? Primeiro, o Recadastro Nacional dos Pescadores. Esse recadastro também é uma demanda muito antiga, onde os pescadores não têm o seu documento de pesca, não pode dar entrada no INSS, não pode pegar o seguro-defeso, são fiscalizados e são multados pelos órgãos do meio ambiente. Então esse ano a gente vai ter esse recadastro, que há quase 10 anos não temos. Temos também o novo PREPS. O que é PREPS? Programa de Rastreamento de Embarcações, tá? Resumidamente. Nós vamos ampliar muito o rastreamento das embarcações brasileiras, com um sistema chamado Global Fishing Watch, que é um sistema internacional, inclusive
com a Google trabalhando nele, né? Ele é um sistema da Google, já implementado em outros países com muito sucesso. Isso aí vai dar, inclusive na questão da salvaguarda da vida humana, na questão da fiscalização e na questão de proteção das nossas fronteiras marinhas, vai nos ajudar bastante, porque a gente forma uma rede neural de comunicação em alto mar, onde o pescador vai poder avisar a marinha, ó, tem um barco aqui invadindo as nossas águas. Então, vai ser outro ganho. E nós estamos mergulhados também na atualização das normativas da Secretaria. Então, estamos falando de IN10, que é a Bíblia da Pesca. O que é a Bíblia da Pesca? Tudo que pode pescar, o que não pode pescar, qual o material que pode pescar, passa pela IN10. Então, muitas atividades que hoje são consideradas irregulares vão entrar nessa nova normativa. E aí a IN do polvo, aí a IN da corvina. Então, nós temos assim muitos atos normativos que vão ajudar muito o nosso pescador, o nosso agricultor. Tá certo. Secretário Jorge Seife Júnior, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Ô Paulo, um imenso prazer estar aqui com vocês, essa oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso governo, né? E também fazer aqui uma menção, se você me permite, a brilhante gestão da ministra Tereza Cristina, que tem aí tem um protagonismo muito grande no governo, mas tem uma confiança extrema nos secretários ali que trabalham com ela. Então quero agradecer aí de público à ministra e logicamente ao nosso presidente, ao nosso capitão, que tem confiado em nós aí essa grande missão de fazer a aquicultura e a pesca brasileira ter um protagonismo e ser grandes produtores de alimento para o nosso Brasil. Muito obrigado. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui no canal do Poder 360 no YouTube. Você pode ficar sabendo de todas as novidades que há por aqui. Basta clicar no sininho no canto da tela. Até a próxima.